Então, abra no Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 1. Eu traduzo o GPS como guiados pelo Senhor. Eu que inventei. Guiados pelo Senhor. Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 1. Diz assim: naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Eu quero fazer com vocês uma analogia desse texto aqui com um outro texto que nós vamos ler agora. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei as coisas de menino. Ué, e agora? Tem um texto aqui que está sugerindo para nós nos tornarmos a semelhança de uma criança. E tem um outro texto aqui, você pode sentar, tá, gente? De nada. Um texto aqui nos sugere, nos orienta a sermos semelhantes a uma criança. E o outro texto que nós lemos logo em seguida diz que é para nós acabarmos com as coisas de menino. Ué, será que Deus estava confuso? Será que houve uma contradição aqui? Jamais. A Bíblia é um livro infalível. São 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento. 40 autores escreveram esse livro aqui, em tempos diferentes, em culturas diferentes, com níveis sociais diferentes, com temperamentos diferentes, mas tudo que eles escreveram está perfeitamente entrelaçado, está totalmente coerente. Um texto explica o outro, um texto completa o outro. É por isso que é o livro mais lido do mundo e que seja cada vez mais em nome de Jesus. Amém. Porque a própria palavra de Deus é o único livro que, quando se lê, o autor está presente, é o nosso GPS mesmo. Então não há nenhuma contradição aqui. Agora, quando nós observamos uma criança, né, Beth? Natália, quando nós observamos uma criança, analisamos o comportamento dela, eu tenho convivido intensamente com uma, nós podemos ver que existem coisas em uma criança que nós podemos imitar, nós podemos aprender com elas, mas existem coisas que nós não podemos e não devemos imitar. Você lembra da sua infância, né? Com certeza você fez muita coisa boa, mas você fez muita coisa errada também. Alguns aqui eu nem imagino o que a mãe passou. Eu sei que tem gente aqui que chegou a comer enfeite de árvore de Natal quando era criança. E eu não vou contar quem foi o Rodrigo que fez isso. Você pensa o que não passava a dona Beatriz, né, Thaís? Então, criança faz muita coisa errada mesmo. Você deve lembrar da sua infância. Uns acabaram de sair da infância, né? Outros saíram mais cedo. Quem nasceu aqui no ano de 2000, alguma coisa? Tem sim, olha lá. Na década de 90. Aumentando. Década de 80. Década de 70. Década de 60. Década de 50. 40? 30? Não tem ninguém velho aqui, né? Como que é aquela frase? Só existem jovens há mais tempo, né?
Então, gente, a infância, a nossa infância é um tempo muito precioso da nossa vida. Nós temos as mais fortes recordações, as mais fortes lembranças, são as lembranças da nossa infância. Momentos, cada um tem uma história, momentos que viveram, pessoas com quem se criaram, brincadeiras que brincaram, jogaram bets na rua. Jogaram bets? Jogaram bets. Pulavam tábua? Ai, gente, não me deixe com vergonha. Ninguém nunca pulou tábua? Meu Deus. Subia em árvore? Brincava com bulica? Beca? Então, são várias lembranças. A infância é algo muito marcante para nós. Eu espero que as crianças de hoje tenham outras recordações que não sejam só jogos de videogame, né? Que elas tenham outras lembranças como nós temos também. Mas aqui o primeiro texto que nós lemos, aqui em Mateus, capítulo 18, nós vemos aqui que Jesus e os discípulos estavam chegando numa cidade chamada Cafarnaum. E quando eles chegaram nessa cidade, os discípulos começaram a discutir entre eles. Quem será que é o maior no reino dos céus? Quem será que é o maior? Porque o sistema religioso da época sugeria que eles pensassem assim, porque os fariseus, os mestres da lei, os escribas, eles eram considerados na época como superiores. Os fariseus, eles eram maiores, entre aspas, do que os leigos, do que o povão, do que a plebe. Esse era o sistema religioso da época. Então, os discípulos que viviam nesse cenário, eles esperavam que Deus também fosse assim. Que Deus fosse um Deus que classificasse as pessoas do maior para o menor, um Deus que tivesse posições privilegiadas para alguns, e de repente eles começam essa discussão. Porque na cabeça deles, em qual categoria será que eu estou? Qual será que é a nossa posição? E de repente eu posso crescer de posição, né? E de repente pode ser que haja alguma coisa que eu faça e que eu me torne grande, quem sabe até o maior. E Jesus conhecia esses pensamentos do coração deles. Tanto que Jesus pega uma criança, traz ali no meio de todo mundo e diz assim: quem não se tornar simples como essa criança não vai entrar no reino dos céus. E quem se fizer como uma criança, esse é o maior no reino dos céus. O que será que Jesus está querendo ensinar para nós? É para nós voltarmos a usar fraldas? É para voltar a brincar de boneca, de carrinho? Pode, não tem nada contra isso. Mas não é isso que Jesus quer ensinar para nós. A primeira coisa que Jesus ensina aqui a respeito da criança é justamente a pureza e a simplicidade que ela tem. Jesus poderia ter chamado ali um mestre da lei, né? Colocado ali no meio, mas Jesus chamou alguém sem qualificação, sem nenhuma qualificação, porque Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração, e chamou alguém que representasse ali a simplicidade, que representasse a pureza. Aí você pode falar: Vânia, mas criança também faz maldade. Criança não tem malícia. Criança não tem maldade. Criança é inocente. Ainda que ela faça alguma coisa errada, é porque ela está imitando algum adulto, reproduzindo alguma coisa que viu, mas não que ela premeditou aquilo, não que ela calculou e arquitetou aquilo, porque ela é pura, porque ela não tem maldade, porque ela é inocente. Agora, queridos, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8, Jesus, no Sermão do Monte, ele diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Como será que está o nosso coração? Como será que estão os nossos pensamentos? Você já pensou se nós pudéssemos ler os pensamentos? Se nós conseguíssemos ver a mente das pessoas, uns dos outros? Ia ter muita gente pensando: eu não vou pensar, não vou pensar, não vou pensar. Porque a gente teme as pessoas, não teme a Deus. Ele conhece o nosso coração. Você nunca vê uma criança julgando alguém.
você vê alguma criança julgando alguém precipitadamente? Nós muitas vezes julgamos pessoas. E o nosso juízo é muito cruel e muito injusto muitas vezes. Você nunca vê uma criança, quando recebe um presente, por exemplo, desconfiando da pessoa, qual era a intenção dela me dar esse presente? Qual é a jogada política por trás desse presente? Você nunca vê uma criança pensando o pior de ninguém. Você nunca vê uma criança com medo de ser passada para trás, com medo de levar uma apunhalada pelas costas, com medo de ser traída, com medo de ser trapaceada. Nunca vê uma criança com um sentimento de conspiração, estão todos contra mim. Mas nós muitas vezes olhamos o pior das pessoas, nos sentimos ameaçados, suspeitamos das pessoas, julgamos as pessoas, e isso é malícia. Isso é malícia. Isso não é ser puro de coração. Você não vê uma criança tentando bolar planos para como se dar bem, como se promover numa situação. Nós muitas vezes manipulamos situações, manipulamos pessoas. Você não vê uma criança preocupada que o seu nome seja aclamado, com notoriedade, mas nós adultos muitas vezes fazemos assim. Fazemos as coisas buscando um certo tipo de reconhecimento, uma promoção, um se dar bem, um aplauso, um elogio. Você quer ser grande? Abra comigo lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6. Diz assim: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Quer ser grande? Pergunta para quem está do seu lado. Quer ser grande? Diga para ele: seja humilde. Quer ser grande? Seja simples. Seja puro. Uma outra coisa que nós aprendemos com as crianças é que criança perdoa muito facilmente. Você já deve ter percebido, mas quando uma criança leva uma bronca, às vezes ela se esperneia um monte ali na hora, fica triste e faz um drama. Mas daqui a pouco já está agindo como se nada tivesse acontecido. Você pode ver até as crianças brigando ali, assim, num desacerto entre si. Deus fica bicuda na hora, mas daqui a pouco estão brincando juntas. A Isabela às vezes dá uns fervos lá em casa. Ela vai para o cantinho do pensamento com uma certa frequência. E ela vai a contragosto, lógico. Ela vai esperneando e faz aquele drama bem típico dela, né? E fica, chora, se esguela, quase morre. Daqui a pouco ela está me beijando, está no meu colo, está fazendo carinho. Alguém diria: meu Deus, esse distúrbio bipolar. Mas não é, isso é a natureza da criança. A natureza da criança é perdoar com facilidade. Mas e nós? Quando nós somos atingidos? Quando alguém fala de nós? Quando alguém faz alguma coisa contra nós? Quando nós nos sentimos injustiçados por alguém? Quando alguém nos fere? Quando alguém nos trai? Quando alguém pisa no nosso pé? Quando alguém não corresponde com a nossa expectativa, com o nosso amor, com o nosso tratamento? Ah, Vânia, mas você não sabe o que eu passo com essa pessoa. Ai, Vânia, você não sabe como que é viver com essa pessoa. Você não sabe o que me fizeram. Uma coisa, gente, tem que ficar muito clara a respeito do perdão. Perdão não é para quem merece. Perdão é para quem não merece. Porque se a pessoa merecesse, ela não precisaria de perdão. Perdão é para quem não merece. Foi isso que Deus fez com cada um de nós. Nós não merecíamos o que Deus fez. Nós éramos culpados, sentenciados.
indesculpáveis. Nós não merecíamos o sacrifício de Jesus, mas não foi por merecimento, foi por graça e misericórdia. E perdão é graça e misericórdia. Ah, mas a pessoa nem veio me pedir perdão, a pessoa nem reconhece que errou. Gente, lá no Éden, quando a primeira criação de Deus, Adão, pecou, traiu a Deus, virou as costas, desobedeceu, quem foi atrás de quem? Adão nem foi pedir perdão. O Criador foi atrás de Adão, atrás da criatura, quando ele nem tinha ainda se arrependido. Nós não temos argumentos para não perdoar pessoas. Porque Deus falou, perdoai assim como eu vos perdoei. E perdoar, gente, é libertador. Perdão é cura. Tem uma frase que diz assim, não perdoar é o mesmo que você tomar veneno e achar que quem vai morrer é a outra pessoa. É você que está tomando veneno. Perdão é cura. Nós temos que cuidar porque todo mundo fala assim, ah, mas o tempo sara, né? O tempo cura. Tempo não cura. Tempo não cura a mágoa. Tempo transforma a mágoa em amargura. Perdão é uma decisão, é graça de Deus e Ele nos ajuda a perdoarmos. E Hebreus, no capítulo 12, versículo 15, fala a respeito de raiz de amargura. Diz assim, ó, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Porque acaba contaminando outras pessoas também. Tinha uma professora lá no seminário que ela falava assim, ó, a raiz de amargura é igual uma erva daninha aqui de Minas Gerais, chamada raiz de tiririca. Olha o nome, né? Dessa erva daninha, raiz de tiririca. Essa raiz, ela entra nos terrenos, ela rouba os nutrientes da terra e deixa a terra improdutiva, deixa a terra seca, aquela terra não produz mais nada. E ela se alastra com muita rapidez, é difícil para os agricultores tirar essa raiz. Isso é raiz de amargura. Vai ficando ali algo contra alguém, um ressentimento contra alguém, e vai deixando o teu próprio coração improdutivo, como a terra seca. Gente, a nossa luta não é contra seres humanos. Com quem é a nossa luta? Efésios, vamos lá? Efésios capítulo 6, versículo 12. Com quem é a nossa guerra? Com quem é a nossa luta? Diz assim Efésios 6,12, porque não temos que lutar contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa pessoa que te prejudica tanto não é teu inimigo. Os nossos inimigos estão no mundo espiritual. É quem usa essas pessoas para nos atingir, mas essa pessoa não é teu inimigo. Gente, se tiver carne e sangue, não é inimigo. Se tiver carne e sangue, não é inimigo. Não adianta nós termos todos os dons do Espírito Santo, não adianta nós trabalharmos na igreja, fazermos o que quer que tenha que ser feito se nós não tivermos amor. Eu sempre digo que o maior símbolo de espiritualidade é o amor. Então, nós precisamos aprender com as crianças nesse sentido, essa facilidade que eles têm de não acumular ódio no coração. Vocês já perceberam que onde tem uma criança tem alegria, né? Onde tem criança tem risada, tem bagunça, tem barulho. Esse é o espírito da criança que nós temos que ter. Você vê as crianças colocando um contra o outro? Você vê as crianças fazendo partidarismo e colocando, disseminando coisas, fazendo fofoca? Você não vê, a criança une as pessoas. Eu lembro que de férias, agora em fevereiro, nós estávamos lá na praia, o Theo e eu e a Isabela. E a Isabela com aquele maiozinho, né, aquela bundinha gordinha, correndo por tudo e chamando a atenção de todo mundo. Daqui a pouco ela ia pegando confiança, aí já mexia com alguém, já dava uma risadinha, já ia lá perto no guarda-sol de alguém e desfilando e todo mundo dando risada.
risada e comentando, e daqui a pouco as pessoas que comentavam dela já vinham falar com a gente, como que é o nome, quantos anos tem, porque a criança une as pessoas, porque a criança aproxima as pessoas. Onde há criança, alegria, e esse é o nosso dever. Aonde nós estivermos, nós temos que apagar os incêndios que se levantam. Nós temos que ser pacificadores. Nós não podemos ser leve e trás de fofoca de ninguém. Nós precisamos sempre trazer alegria e unir as pessoas. Mais uma coisa que nós aprendemos com as crianças é que criança tem facilidade de recomeçar. Já viu uma criança aprendendo a andar de bicicleta? Eu não sei você, né? Talvez tirar as rodinhas da tua e você já saiu andando, mas aí é uma exceção. Acho que não. Acho que você caiu alguns tombos, porque é normal. Já viu a criança? Ela cai, ela se machuca e mesmo toda roxa, ela se levanta e ela vai tentando de novo até conseguir andar de bicicleta. Por quê? Porque ela recomeça. Gente, nós não podemos, escute bem o que eu vou dizer. Nós não podemos deixar que os fracassos de ontem da nossa vida nos desanimem para nós tentarmos novamente. Nós não podemos deixar que as frustrações de ontem, as decepções de ontem, elas nos desmotivem de nós continuarmos tentando naquilo que nós caímos. Nem sempre tudo dá certo. Nem sempre a gente cumpre as metas que nós colocamos. Nem sempre a gente é bem sucedido naquilo que a gente vai fazer. A gente erra, a gente falha. Às vezes, como o apóstolo Paulo, o que eu quero fazer, o apóstolo Paulo falou isso, o que eu quero fazer eu acabo não fazendo. E o que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Às vezes nós caímos repetidamente nas mesmas áreas sempre. Mas nós não podemos cometer o erro de pensar, eu sou assim mesmo. A minha vida é assim mesmo. Eu não consigo. Essa área eu não venço. Eu já me levantei tantas vezes. Eu já tentei tantas vezes. Eu já tentei de tudo. E é assim, vou ter que me conformar. Mentira. O cristão, ele não tem derrota. Diga isso, o cristão não tem derrota. Tem recomeço. Aleluia. Porque a palavra de Deus diz lá em Lamentações, no capítulo 3, versículo 22, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e ela é a razão pela qual nós não somos consumidos. Todas as manhãs, a misericórdia do Senhor se faz nova sobre a tua vida. E se não deu hoje, amanhã tem misericórdia para a tua vida. Quantas vezes é necessário recomeçar? Sempre que for necessário. Você já olhou uma formiga carregadeira? Carregando as coisinhas? Quantas vezes ela derruba a carga dela? Muitas. Quantas vezes ela desiste? Nenhuma vez. E a palavra diz, vai ter com a formiga o preguiçoso. Porque recomeçar dá trabalho. É um trabalho árduo muitas vezes contra nós mesmos. Mas vale a pena. Uma vez eu estava almoçando num restaurante, já contei isso. Testemunho bem simples, mas nunca mais esqueci. E um garçom lá servindo, de repente o garçom, com tudo aquilo na mão, ele tropeçou e caiu um tombaço. Eu fiquei tão constrangida que, meu Deus, se fosse eu, a gente nem me levantava, já ia por baixo da mesa. E ele derrubou tudo aquilo, o restaurante cheio, e de repente ele levantou como se nada tivesse acontecido. Pegou tudo que tinha e saiu numa boa. Eu olhei e na hora o Senhor ministrou no meu coração, caiu, levanta. Caiu, levanta. Nós não podemos ficar prostrados. Então eu quero que você abra em Provérbios, o capítulo 24. Tem respaldo bíblico para isso que Deus me falou lá no restaurante. Provérbios, capítulo 24.
versículo 16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Na tradução da Bíblia, a mensagem diz assim, ó: não importa quantas vezes ele fracasse, quem é fiel a Deus não fica no chão por muito tempo. Ele não demora a dar a volta por cima. Que tremendo. Salmo 37, versículo 23 e 24. Salmo 37, 23 e 24. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Tradução da Bíblia Mensagem: se cair, não ficará muito tempo no chão, porque se apoia no braço do Eterno. Aleluia. Você pode dizer isso? Eu me apoio no braço do Eterno. E Ele me levanta. Aleluia. Ninguém derruba o cristão. É ele quem não se firma. Ninguém pode fazer um novo começo, mas podemos fazer um novo fim. Nós não podemos mudar o dia de ontem, mas nós podemos fazer o dia de hoje e o dia de amanhã diferente. Vamos aprender com as crianças, né? Que mesmo tão machucados às vezes, nós nos levantamos. Mesmo baqueado, mesmo com dor, mesmo com dificuldade, mas nós nos levantamos e nós recomeçamos, porque é na força do Senhor. Amém? Amém. Nós também aprendemos com as crianças a dependência. As crianças são naturalmente mais frágeis, né? Elas precisam dos adultos para tanta coisa. E muitas vezes elas estão em situações que elas não conseguem sair sozinhas. Gente, é o dia inteiro, Isabela: mãe, estou presa. Mãe, me alcança isso. Mãe, me tira daqui. Mãe. E eu vou, lógico, né? E se eu puder ensinar ela como sair daquilo, eu ensino. Mas se ela não tem condições de sair sozinha, eu a tiro de lá. Deus fala: se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. É Deus que nos sustenta, é Deus que nos provê, é Deus que nos livra, é Deus que nos cura, é Deus que nos dá o fôlego de vida, é Deus que nos veste, é Deus que nos alimenta, é Deus que nos põe em pé todas as manhãs. Nós dependemos de Deus. O salário que você tem, você pode dizer que é na força do seu braço, porque você estudou, porque você batalhou. Eu digo para você que você só está onde você está porque Deus permitiu e abriu essa porta na tua vida. Nós não somos nada sem Ele. Os dons e talentos que temos, Ele nos deu. Tudo vem dEle, nós dependemos dEle, totalmente dEle. E nós precisamos aprender essa dependência, porque a criança, você não vê a criança por aí preocupada, né? Sem dormir à noite porque tem problemas para resolver no outro dia. Você vê a criança com dor no peito do sistema nervoso? Você vê a criança dependendo dos remédios por causa de depressão? Porque a criança sabe que pode confiar no pai que ela tem. Ela não precisa se preocupar. Deus está completamente envolvido conosco, em cada detalhe da nossa vida. Ainda que não pareça. Eu me lembro lá em Belo Horizonte, também já contei testemunho, mas a gente repete às vezes. Lá em Belo Horizonte, teve um dia, gente do céu, a gente foi fazer seminário, meu esposo e eu, para quem não nos conhece. Nós estudamos em Belo Horizonte, no seminário teológico, durante 2 anos. E nesse tempo de seminário, glória a Deus pela igreja que pagava ali a nossa mensalidade da escola, pagava o nosso aluguel. Só que tinha o mês inteiro, né? E as despesas vêm, nós precisamos comer e tudo, então era aquele estica. Meu Deus, tudo esticadinho. Então normalmente chegava na metade do mês, a gente não tinha dinheiro para
comprar mais as coisas. E ali começava a derramar de Deus um milagre na nossa vida, né? E certa vez, um dia desses, a geladeira estava vazia. Não, vazia mesmo. Tinha uma garrafa de água, eu acho. Mais alguma coisa que eu não lembro o que era. E eu tinha ganhado 3 bombons. E eu peguei aqueles bombons e eu coloquei cada um numa prateleira. Para parecer que estava cheia. E eu estava ali limpando, na verdade, a geladeira, né? Aproveitando que estava meio vazia. Limpando a geladeira. E, de repente, limpando e colocando e posicionando ali, tocou o interfone. Lá do apartamento. E eu estava com a esponja, com o pano, com as coisas tudo ali na mão, larguei a geladeira aberta. Aberta, do jeito que ela estava. E fui atender. A geladeira ficava assim, de frente para a porta. Então, quem entrasse, a primeira coisa que ia ver era a geladeira. Aí eu desci, era uma colega de seminário. E ela falou, Vânia, vem cá, rapidinho, atravessa a rua aqui comigo. E eu fui lá, e ela falou, toma essa sacola, não deixava nem eu falar. Pega esse aqui, porque eu fui no mercado agora e Deus me falou que eu tinha que encher a tua geladeira. Gente, eu fiquei assim, ó. Não consegui nem explicar para ela. Ela vai chegar lá, ela vai ver. E ela entrou, foi subindo e eu cheia de sacola. Quando ela entrou, gente, a geladeira estava esperando por ela. E aquilo foi um testemunho tão poderoso para a nossa fé, para a fé dela, de um Deus que do nada, Ele faz tudo existir. Mais do que isso, de um Deus que se preocupa com detalhes da nossa vida e tem todo o cuidado liberado sobre nós. Aquilo que veio naquelas sacolas eu jamais ia comprar. Tinha muita coisa ali que nem com dinheiro eu não ia comprar. Foi os mimos de Deus, os sinais que Deus dá dizendo eu estou aqui, eu sou contigo. E eu sei que o Senhor tem sustentado a tua vida. Continue dependendo dEle. Continue dependendo dEle. A criança, quando ela se sente num momento de insegurança, de medo, ela chama pelo Pai. E o colo do Pai transmite essa segurança, essa proteção que ela precisa. Você tem desfrutado desse colo, desse Pai? Talvez você nem sabe direito o que é um colo, porque de repente o teu pai aqui da terra não foi um pai tão amoroso. Talvez o seu pai seja aquela pessoa que você precisa liberar perdão. É libertação para você. Absolva-o e você vai se absolver também. Fique livre dessas correntes. Fique livre dessas prisões. Olhe para esse Pai perfeito, esse Pai que não falha. Você tem ido para o colo desse Pai? Lá em Filipenses, no capítulo 4, fala aquilo que o Duca começou falando hoje aqui, sobre esse momento a sós com Deus. Em Filipenses, capítulo 4, Deus fala para nós irmos até Ele e falarmos aquilo que está no nosso coração, nosso medo, nossa necessidade, e lá tem colo para nós. Lá em Filipenses diz que Ele vai encher o nosso coração com paz. A paz que excede todo entendimento, a paz que não se explica, a paz do príncipe da paz. É no colo desse Deus, é no colo dele que nós vamos encontrar descanso de tantas coisas que nós vivemos nesse mundo. Agora também existem coisas que nós não podemos fazer que as crianças fazem. Nós lemos ali o primeiro texto que fala... 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Que tipo de coisa característica da criança que nós não podemos imitar? Abra lá em Efésios capítulo 4, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Gente, a criança é inconstante. A criança, ela se entedia muito rápido.
Quem tem filho aqui, sabe? Que ela ganha um brinquedo hoje, um brinquedinho, e ela brinca um dia. No outro dia, ela não quer nem saber. Aí você tem que esconder o brinquedo até ela sentir saudade, aí depois se dá de novo, daí é tudo de novo. A criança se entedia muito rápido, ela é muito inconstante. Só que nós muitas vezes somos assim. Nós nos entediamos muito rápido. Nós também somos inconstantes. É tão difícil viver com uma pessoa inconstante. É tão difícil. Uma pessoa que uma hora está bem, outra hora não está. Uma hora quer isso, outra hora não quer. Você não sabe muito o que esperar. A pessoa que não tem compromisso. É muito difícil, é muito desgastante. Por isso que Deus fala, não sejais meninos inconstantes. Em outras referências, Deus fala, não tenha ânimo dobre. Não tenha dois tipos de ânimos. Seja uma pessoa só, seja constante, seja firme. E às vezes, nós fazemos igual as crianças fazem com o brinquedinho, nós fazemos com pessoas também. Às vezes, em um ano, o menino gostou de 10 já. Ai. Às vezes, em um ano, 5 que seja. A menina também não sabe o que quer. Começa a orar com alguém, conhecer alguém, daqui a pouco, não quero, mas já alimentou a expectativa. Aí daqui a pouco vai para outro, e assim vai. O que o Senhor fala? Para nós não sermos inconstantes. Seja firme. Se deu sua palavra, cumpra. Seja firme. Às vezes nós fazemos isso com outras bênçãos que o Senhor nos dá. No emprego. Nossa, que emprego maravilhoso. Daqui a pouco, não gosto. Não quero saber mais. Ai, que escola maravilhosa, que curso maravilhoso. Não, nem é tudo isso, não quero. Não gosto. Nós temos a tendência de, assim, nos impressionarmos com a euforia do início e depois que o novo se torna velho, a gente não quer saber mais. Tem uma frase que a gente sempre diz que o maior inimigo da honra é o costume do dia a dia. A gente para de honrar quando a gente se acostuma. É a história do casamento. Muitos casamentos começam naqueles love, né? Beijinho, abraço e amor. E dali um certo tempo, no coice. Cada um fumado. Acontece isso por quê? Acostumou com a pessoa. Vê a pessoa todo dia. Vê o rosto dela todo dia, acorda, dorme junto. Aí vai acostumando, para de honrar. Nós fazemos isso com o Senhor também. Nós vamos para Jesus apaixonados. Meu Deus, e honra, e que lindo, e que maravilhoso. Daí a gente se acostuma com Jesus. E daí a gente para de honrá-lo também. Uma professora no seminário dizia assim, Constância não é nome de mulher nordestina. Constância é uma virtude. Diga isso, constância é uma virtude. E eu vou ser constante, firme, em nome de Jesus. Amém. Outra característica, e existe respaldo bíblico, portanto, amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Outra característica da criança é a impaciência. Gente, a criança não espera 10 segundos para esquentar o negócio no micro-ondas. Parece que está esperando um ano. Não tem paciência de esperar. E sabe que quando eu estava meditando nesse ponto aqui, a Isabela estava assistindo aquele desenho Peppa Pig. Quem tem criança já sabe. Peppa Pig. E daí é uns porquinhos. Pig, né? Uns porquinhos. E daí no desenho estava o casal lá. O George e a Peppa. Estava o casal lá e de repente eles foram conhecer o relógio Cuco. Cuco, sai do Cuco para fora. E daí a mãe dele e o pai dele estavam ali mostrando, de hora em hora o Cuco fala Cuco e sai para fora. Só que eles iam ter que esperar 1 hora para conseguir ver, que eles perderam aquele, né? E iam ter que esperar 1 hora. E daí a Isabela assistindo e eu digitando esse ponto e meditando esse ponto. Aí a Peppa falou assim, é muito chato esperar. Vamos brincar, George?
Aí ele fica olhando assim, daqui a pouco ele sai brincar. E no que ele sai brincar, aparece o Cuco lá. E o Cuco volta para dentro e ele volta correndo e chora, porque perdeu o Cuco. Aí a mãe dele fala de novo: daqui 1 hora espera, Jorge. Mas ele não consegue esperar. Ele tem que sair e fazer alguma coisa. Só que nesse sair e fazer alguma coisa, ele fica perdendo a entrada do Cuco. Até que em um certo momento, né, ele fica ali e ele vê o Cuco e é uma festa. Meu Deus, que coisa mais maravilhosa. Ele vê o Cuco. Só que analisando aquilo, a gente faz a mesma coisa. A gente não tem paciência de esperar. Esperar o que Deus tem para nós. Esperar por uma bênção, esperar por uma vitória, esperar por algo que nós desejamos. E daí, ao invés de esperar, nós saímos fazer outras coisas. E o Cuco vem. E a gente perde o Cuco. E o Senhor nos diz para nós esperarmos. Porque no Salmo 40, versículo 1, diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Há muitos textos na Bíblia que falam sobre paciência. Há muitas referências na Bíblia que nos falam para esperar. Não seja como uma criança impaciente. Espere, porque o Senhor prometeu que ouviu o seu clamor. Espere o tempo de Deus. Espere no Senhor, ainda que seja difícil. Ainda que, como a Peppa Pig, você diga: é muito chato esperar. Espere no Senhor. Outra característica que nós não devemos imitar é a desobediência, né? A teimosia. Porque você fala não 1 milhão de vezes para a mesma coisa. E 1 hora se espera que a criança ela cresça e ela entenda que ela não pode pôr o dedo na tomada. Se espera que a criança pare de fazer certas coisas. Se espera que a criança pare de fazer caquinha na fralda. Se espera que a criança pare de aprontar certas coisas. Uma criança saudável se desenvolve dessa forma. E se espera que pare de teimar em certas coisas que não são bênção para ela. Se espera de você é que os mesmos erros, os mesmos pecados, os mesmos problemas que hoje você vive, você venha vencê-los. Haja crescimento na sua vida. Você trabalhe de forma diferente com as circunstâncias que você vive, nas situações que você se encontra. Deus espera que você amadureça ao lidar com elas. Você já percebeu que quando você é criança, tudo parece grande? Já percebeu isso? Você é criança, parece que aquele tio lá teu era um gigante. Aí você cresceu, você viu que ele era pequenininho. Já aconteceu com você de lugares, sei lá, coisas que pareciam tão grandes? Eu lembro que na casa da minha avó, em Mafra, ela tinha uma escadinha lá de 3 degraus. E eu subia aquela escada, gente, pra mim, eu brincava de nave espacial. Lá era a minha nave, aquilo era muito grande pra mim. Depois que eu cresci, eu fiquei olhando aquilo, tentando entender, porque era bem pequenininho, tentando entender como que eu consegui me divertir naquilo. A escada diminuiu? Não, fui eu quem cresci. E assim é a nossa vida. As coisas às vezes continuam ali, mas nós a vemos de forma diferente porque nós crescemos. No Senhor nós crescemos. Nós precisamos também não imitar as crianças nas birras que elas fazem, nas ceninhas que elas fazem. Ai, Deus não me responde. Ai, Deus não me ama. Ai, Deus não me quer. Ai, ninguém me ama. Não olharam para mim, não me cumprimentaram, e não sei o quê. Isso tudo é coisa de menino. Cena, birra. Quando a Isabela começa a chorar, sem motivo, e ela tenta me vencer no choro, ela chega e ela vai dar uma cantora, gente, porque as cordas vocais, né, Paulinha, alcançam altos decibéis. Meu Deus! E ela tenta me vencer no choro, e ela olha pra mim ainda e
faz aquela careta e chora sem motivo, né? Chamando atenção. Enquanto ela não se acalmar, eu não dou atenção para ela. A não ser que tenha motivo. E Deus também fez isso com a gente. Enquanto a gente está se esperneando, vendo as coisas dessa forma, Deus está em silêncio. Até você se acalmar e parar de birra. Nós não podemos fazer birra. Agora, o que mais me chama a atenção, e eu gostaria que você refletisse sobre isso, é que a criança, ela sente muita falta do pai. A criança, ela percebe a ausência do pai. A criança, quando se sente longe dos pais, ela chora. Porque se ela não chorar, se ela não perceber a falta do pai, é porque ela não é filho dele. Se ela não sentir falta, se ela não sentir saudade, se ela não sentir ausência, é porque não é filho. Porque o filho chora, chama pelo pai e pela mãe. E nós temos essa opção na nossa vida. De aceitarmos sermos filhos ou não. Porque tudo que Deus fez por nós, tudo que Deus fez por nós foi apenas para nós termos um relacionamento. E assim, a gente, Deus, Ele não precisava vencer Satanás, Ele não precisava provar alguma coisa para nós, Ele não precisava fazer nada por Ele mesmo. Mas Ele escolheu. Ele escolheu passar por tudo isso que Ele passou, como alguém que diz assim: eu prefiro morrer por você do que viver sem você. Tudo que Jesus fez na cruz do Calvário, tudo o que Jesus fez na cruz do Calvário, foi para que nós fôssemos essa criança que tem um relacionamento com o Pai. Toda a vergonha da cruz, toda a humilhação, Jesus também ficou sem o Pai dele por 33 anos, porque Ele se fez homem e escolheu viver nessa terra. Tudo que Ele passou, tudo que Ele viveu, todo o sacrifício dele, foi para que nós tivéssemos direito a um colo. Foi para que nós tivéssemos um colo para descansar, um braço para se jogar como uma criança. E eu gostaria que nessa hora você ficasse de pé, aí no seu lugar, e fechasse os teus olhos. Jesus, lá no Evangelho de Mateus, lá na frente, Ele diz assim: deixai vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. Deixai vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. Não existe outra forma de nós chegarmos até o céu, a essa nova Jerusalém, se nós não nos tornarmos como essa criança. E talvez você hoje chegou aqui e você nunca sentiu o que é realmente ter esse colo do Pai, sentir essa dependência do Pai, recomeçar, como foi falado aqui, nessa força de Deus. Talvez você nunca sentiu esse amor de Pai. Talvez você nunca sentiu o amor do Senhor por você. Talvez você nem consiga sozinho aplicar tudo isso que foi falado aqui. Perdoar? Como assim? Como eu vou conseguir perdoar? Talvez sozinho você não consiga mesmo. Mas é com a ajuda de Deus que as coisas são possíveis na nossa vida.
Deus quer fazer milagres na tua vida. Muito mais do que encher uma geladeira de uma forma miraculosa. Deus quer encher teu coração, Deus quer encher tua vida. Deus quer te dar grandes coisas. Deus quer abençoar você, assim como um pai imagina para o seu filho o melhor futuro nessa terra. O Senhor tem pensamentos grandiosos a teu respeito, e Ele espera que você corresponda com Ele. E você diga: não quero ser apenas uma criatura, eu quero ser filho, eu quero ser como essa criança. E nessa hora, nesse momento que o Senhor preparou para você, você que ouviu essa palavra, que hoje veio aqui, se você nunca fez essa oração, dizendo: Deus, eu quero esse relacionamento contigo. Isso não é com igreja, não é com pessoas, é com o próprio Deus. Talvez você nunca orou dizendo assim: Deus, tem um coro para mim, me ajuda, eu preciso descansar, eu preciso de ajuda, eu preciso de segurança, eu preciso do Senhor. Você que nunca fez essa oração convidando o Senhor para entrar realmente no teu coração e para mudar tantas coisas que precisam ser mudadas. Você nunca orou assim, mas você sente que o Senhor está te chamando nessa hora, e que a oportunidade é agora, que não é amanhã, ou amanhã pode não existir, mas você sente que você precisa dar esse passo na direção do Senhor e receber do amor dEle, receber da grandeza dEle, do poder dEle. Se você quer fazer essa oração aí no seu lugar mesmo, eu gostaria que você, todo mundo de olhos fechados, levantasse uma das suas mãos. Aonde você está agora, erga uma das suas mãos como alguém que diz assim: Deus, eu dependo de Ti. Eu dependo de Ti. Eu preciso de Ti. Sozinho eu não consigo mais. Sozinho eu não posso mais. Continue com as suas mãos levantadas, porque esse é um tempo precioso para você. É um tempo que o Senhor separou na tua vida, especialmente para você. Continue com as suas mãos levantadas. Eu quero pedir que